e acha que não tem estrutura, não tem condições. Nós somos adultos, né? Aí a gente imagina uma criança de 8 anos de idade. Como é que ela lida com essa situação? Como assim? Tem a criança de 8 anos que nasce no lar evangélico, todo mundo em casa fala de Jesus, né? Ninguém fala palavrão, só os crentes mais modernos que falam palavrão, né? Os crentes aí bem renovados, aquele renovadíssimo, né? Aquele modernão, de vez em quando falam um palavrão. Crente, cristão não, cristão só tem um tipo. E tem aquela criança de 8 anos que nasceu num lar que ninguém é cristão. Aí todo mundo faz o que quer, como quer, né? Faz armação de tudo que é jeito, promete coisa que não cumpre, e a criança está vendo tudo aquilo. O que fatalmente pode acontecer com essa criança? A probabilidade qual é? Dessa criança aprender o que está sendo ensinado, né? A mesma probabilidade da outra que está no lar cristão aprender as coisas de Deus, não é isso? Só que a Bíblia mostra um caso contrário, para ver como é que Deus trabalha, né? E aí vem confirmar para nós que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele tem levantado crianças para transformar a história de famílias. Glória a Deus. Deus é um negócio meio complicado, né? Dá para o mais velho entender que ele tem que olhar para aquela criança de uma forma diferente e tem que tratar aquela criança de uma forma diferente. Porque aquela criança está naquele lugar, mas ela vê tudo diferente. E eu creio que nos tempos que nós estamos, Deus vai começar a levantar de novo crianças para montar um exército, como Ele teve que fazer lá atrás. E não era família não, era cidade, o povo inteiro corrompido. Não era nem um bairro, era a cidade do Rio de Janeiro, vamos botar assim. E aí levantava uma criança para ser o prefeito, para mudar a história. A gente pensando assim, diz que coisa improvável. Como é que uma criança vai ser prefeito? Como é que uma criança vai ser preparada para ser um prefeito? Aí eu volto de novo o que eu falei no começo. Quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele pega um morador de rua e transforma num pregador, transforma num pastor. Então, às vezes a gente esquece que o Deus que a gente serve, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que se imagine. Então a gente tem que ter uma dependência total e não ficar preocupado. Eu vou até tocar depois, vou fazer uma pregação no texto, mas vou tocar no texto que eu toquei ontem lá em Santa Cruz. Como é que Deus é detalhista nas promessas dele? E dá o alerta, faz a promessa e mostra como é que ele vai cumprir. É que a gente às vezes não presta atenção. Não foi isso? Deus deu o alerta, fez a promessa. Não, ele fez a promessa, deu o alerta e falou como é que ia cumprir. Para a gente ficar o quê? Ansioso? Para a gente ficar preocupado? Para a gente ficar tranquilo.
Mas às vezes tem uma situação que acontece dentro da nossa casa e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque eu sempre disse aqui, desde o começo, quem está comigo desde o começo já ouviu falar isso mais de 300 vezes. O cristão que não tem visão espiritual e discernimento de espírito vai ser enganado a vida inteira. Mas como é que eu consigo isso, pastor? Olhando Jesus. Olhando para ele o tempo todo. O que ele está fazendo, para onde ele está olhando, para onde ele está andando, eu vou andar também. Se ele pode entrar ali, eu posso. Se ele não pode, eu não posso. Eu vou trazendo para mim todo o conteúdo, todo o ensinamento, todo a maneira de viver, o costume, o hábito. O cristão perdeu o hábito de copiar Jesus. Se a gente ficar atento para isso, a gente começa a voltar do caminho e começa a praticar aquilo que você está vendo, que você está aprendendo. Então, às vezes, eu já vi isso fora da Bíblia, esse ensinamento. Eu já vi crianças nascerem dentro de famílias, aqui mesmo, e mudar a história de pessoas. Quem foi que trouxe a mudança? Por que não mudou antes? Teve que nascer a criança para poder mudar a história. E aí, cria um compromisso. Eu não posso fazer qualquer coisa com aquela criança. Eu tenho que tratar ela como algo, como um presente, como uma bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vê nitidamente. Vai viver como uma criança? Vai. Mas vai ser diferente. Vai ser uma criança diferente. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Eu não entendi nada na hora. Estava começando a caminhada. Não tinha noção de nada. A pessoa no meio da rua falou para mim assim, você acredita que você pode ser um homem normal, vivendo no meio desse mundo aí, com os homens normais, mas você ser diferente, você andar no sobrenatural? Eu falei, amém, mas não entendi nada. Sou sincero, falei. Depois eu fui entender. É a mesma coisa que eu estou falando dessa criança agora. Essa criança, ela pode ser uma criança normal como as outras. Só que ela vai ser uma criança diferente. Ela vai falar coisas que às vezes vai ter adulto que não vai entender. Ela vai tomar decisões que tem adultos que não tem coragem de tomar. Isso é o quê? Isso é um alerta para nós. Para a gente começar a olhar e acreditar que Deus está montando um exército diferente. Vai chegar lá na frente, quando se juntar essa criançada toda, esses adolescentes, esses jovens, você já viu o que vai dar, né? A chapa vai esquentar. Porque não vai ser cristão de mimimi, não, de cristal, não. Vai ser gente para orar, vai ser gente para ter intimidade com Deus, vai ser gente para determinar coisas na vida das pessoas. Quem sabe até se vai ter gente que vai mandar a chuva vai parar, e depois vai mandar chover, vai chover de novo. Porque hoje já tem criança que ora e cura. Eu conheço crianças que a pessoa estava com uma pressão de 16, 17, 18. Aí falou com a criança, tinha 9 anos. Um olhou para a outra e falou assim, você, sabe aquela dupla, né? Dupla sertaneja? Só que era dupla gospel. Aí olhou uma para a outra e falou, vamos orar por ela? Não. Botaram a mão, oraram, em nome de Jesus, a pressão vai voltar ao normal, vai ficar boa, tá? Você vai ficar boa. Tirou a mão, daqui a pouco você está boa, tá?
A pessoa falou que não demorou 10 minutos, a pressão estava 12. Mas que é isso? O que a criança entende? O que a criança sabe o que está fazendo com 9 anos de idade? Tem crente com 90 que não tem essa coragem, que não tem essa atitude. É esse tipo de exemplo que Deus está trazendo de volta. Para quê? Para levar eu e você, conduzir eu e você de volta para o caminho sobrenatural. A gente começar a ver as coisas pelo sobrenatural. Os jovens, por exemplo, eu sempre tive, quando eu mais jovem, fazer concurso, logo que eu comecei na caminhada, eu falava assim, quando falavam assim para mim, mas tem 300 pessoas, só tem 2 vagas, eu falava, não é minha. Mas como assim? Ué, eu confiava no Deus que eu servia e já tomava posse, podia até nem ser, mas eu já, opa, uma é minha. Se Deus achasse que tivesse que ser, seria. Se não, mas eu não posso ficar, não, é muita gente e só tem 2 vagas. Quer dizer, eu desqualifiquei o Deus que eu sirvo. Se tiver uma vaga só e Deus quiser dar para você, vai acontecer o quê? A vaga vai ser de quem? Tua. Se Deus cismar que tem que ser tua vaga, pode ter uma só. Pode ter um mundaréu de gente na tua frente. Deus vai te dar a vaga. Então essa convicção, a gente tem que carregar ela com a gente. Não posso andar sem ela. Tem que ter sempre, porque a hora que Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele tem que olhar para o meu coração e não achar dúvida. É certeza. Não. Está confiando. Entregou. Está tudo certinho? Está tudo. Então vou fazer, vou abençoar. Coisas. A irmã vai dar um testemunho no domingo. Vou pegar aqui no domingo que ela tiver. Ela vai dar um testemunho na vida dela. O milagre que Deus fez na vida dela. O médico falou para ela que foi um milagre na medicina. Ela falou, não foi um milagre na medicina. Foi um milagre de Deus. Na medicina. A medicina pode ter aprendido com o milagre dela. Que coisas impossíveis, totalmente impossíveis, podem acontecer. Aleluia. Eu já vi uma coisa impossível de acontecer. Eu vi, ninguém me contou não. Eu estava junto com a pessoa. Eu vi uma perna crescer. Eu vi um osso crescer. Mas a pessoa está mentindo, eu dei prova. Tinha gente comigo. Eu nem ia estar em cima no altar. Eu fiquei embaixo. O pastor que ia fazer a oração, que mandou preparar tudo, bota a cadeira aqui, bota a perna dela aqui, bota uma perna do lado da outra. A perna estava assim, ó. Estica a perna. Eu olhei, falei, o que esse pastor vai fazer aí? Aí eu estava embaixo, eu desci, botei a cadeira, ele bateu no meu peito, falou assim, sobe aí, tu vai ficar aqui do meu lado, tu vai ver isso aqui, tu vai fazer isso também. Eu falei, opa, também posso. O senhor já fez outro crescer, pastor? Não, mas já fiz dedo não sair, que ia ser arrancado. Não arrancou. Cirurgia cardíaca. Já vi gente que estava com câncer ficar curado. E o câncer sumiu, até hoje não aparece. Mas nunca fiz outro osso crescer. Deus nunca me usou para fazer osso crescer, mas eu vi. Ele falou, fica aqui do meu lado. Botou a mão no calcanhar, fez a oração e falou assim, osso, começa a crescer em nome de Jesus, agora. Eu falei, caramba, Mr. M, é mágica. Aí, tô do lado olhando. Aí ele falou, quando tiver na mesma altura, manda parar, né? Senão a perna vai ficar maior que a outra. Vai ficar ao contrário agora, que estava menor vai ficar maior, porque vai passar. Quando chegou do lado, para, pastor, para que você estava do lado. Para em nome de Jesus, parou. Nem a mãe da garota acreditou. Quando a garota, fica em pé agora, minha filha. Fica em pé aí, põe em pezinho, certinho. A mãe dela veio correndo lá, subiu no altar, levantou a camisa dela aqui atrás.
Aí a gente foi olhando, ele botou a camisa dela. Não, eu queria ver se a coluna dela estava torta ainda. A coluna dela estava assim. Por isso que uma perna dela era menor que a outra. Voltou para o lugar corretinho a coluna. Coisa totalmente impossível de acontecer. Mas Deus permite que você veja para extinguir qualquer tipo de dúvida. Aleluia. Para você, quando orar por alguém, você ter a certeza absoluta que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar. É essa autoridade que faz a diferença. Não é você querer ou não querer. É essa autoridade que faz a diferença. E aí você vai determinar a palavra na vida das pessoas e vai acontecer. Porque a profecia, ela vai se materializar através da autoridade da palavra, que é de Deus, que não é sua, nem minha. Esse povo, esse que Deus está começando a juntar de novo. E eu creio que a gente vai começar a ver uns milagres aí. Eu sei porque uma vez eu questionei milagre de Deus, que estava na Bíblia, e ele fez questão de me mostrar. E ainda virou para mim e falou assim, e agora? Aí, tu não queria ver o milagre da Bíblia, que tu não via mais, tu não falou isso? Quero ver o milagre da Bíblia, né? E falou assim mesmo, pastor. Você queria no computador. Você não queria ver o milagre da Bíblia, que você não via mais, você falou? Agora você viu, ele está aí. Ó. E agora, tu vai fazer o quê? Imagina Deus falar para tu assim, você estava me questionando, meus milagres? Agora eu acabei de fazer um aí. E agora, tu vai fazer o quê? Tu estava só me questionando para querer tirar a tua dúvida, ou tu vai seguir o caminho, vai trilhar o caminho? Vai ficar parado aí? É assim que Deus faz com a gente. Às vezes cobra da gente algumas coisas desse jeito. A gente ora a Deus e pede alguma coisa. Pergunta alguma coisa. Deus vai e faz. Aí você acha que é para ficar parado. Não, Deus já me respondeu, né? Já tirou minha dúvida. Não é não. É para você, ó, partir. Não tem volta. Não tem retorno. Então, essas coisas, tudo é sinal. São os sinais. Ensinamento que Deus traz para nós, para mudar a nossa visão, mudar o nosso entendimento, tirar todo tipo de dúvida, questionamento. Porque às vezes o cristão, ele fica questionando, mas não é para aprender. É só para provocar situação. E Deus não responde a ninguém por uma provocação. Ele responde e ensina quando você quer aprender. Para o que você vai fazer? É o que ele quer saber. O que você vai fazer com isso? E quando a gente mostra para ele, ele responde. Ensina. Amém? Mas a gente vai ver isso na palavra. Isso foi só para preparar. Vamos participar dos dias das ofertas. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Faça o seu melhor. Quem quiser ir abrindo aí sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 34.
orar pelos dias, pelas ofertas. Pedir a irmã Neide para orar por nós aqui no nome de Jesus. Oi, alô você. Qual que está falando desse, tá? Eu quero agradecer em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na tua presença, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, abençoa cada um, meu Pai, seus trabalhos, a nossa casa, cada um, aquele que não puder também, Senhor, abençoa. Entrego todos, meu Pai, devido a essa chuva, tem muitos pelas ruas, Senhor. Vai ao encontro de cada um deles, Senhor, cobre eles com o teu manto, Senhor Jesus. E eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um nessa noite. Glória a Deus. Vou estar aqui à frente recebendo o seu envelope, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz assim a palavra dele. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Josias tinha quantos anos? 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Governou por 31 anos em Jerusalém. Josias fez o quê? O que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo de seu antepassado. Quem? Davi. E não se desviou nem para um lado e nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar a Deus, Deus do seu antepassado Davi. 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal, as esmigalhou até virarem pó, e espalhou pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses deuses, esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Só até aqui. Amém, Deus. Deus amado e santo, queremos agradecer, Senhor, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, por todo o ensinamento que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo preparo. Sabemos que o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que renova o cansado, que tira todo sentimento de tristeza, de confusão. Quando nós chegamos na tua casa, na tua presença, Senhor, com problemas, com dificuldades, aborrecidos, chateados,
nós cremos no teu poder de transformação. Nós saímos de forma diferente de como nós entramos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de poder. Por isso já te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor vai trazer para cada um de nós também essa noite, Pai, através de uma criança. Nós somos adultos, mas o Senhor vai trazer o ensinamento através de uma criança. As atitudes e a autoridade de alguém que aparentemente precisava ser cuidado, mas tomou decisões para libertar, para transformar a vida de um povo, de uma nação. Nos orienta, Senhor. Nos ajuda a tomar decisões que às vezes não temos coragem, Senhor. Ou às vezes porque ficamos preocupados, com pena. Nos ajuda, nos orienta. É o que nós te pedimos, nos fortalece, Pai. Que saímos daqui de forma diferente de como entramos. Que o teu Espírito, Pai, tenha liberdade nesse lugar, que a casa é tua. Nós somos ovelhas do teu rebanho. Queremos aprender contigo, Senhor, e sermos guiados pelo teu Espírito Santo. A nossa vontade não prevalece, Senhor. Nós somos servos. A nossa vontade é a tua vontade. Porque sabemos que assim nós vamos ser mudados. Porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. A gente, às vezes, quando vê uma passagem dessa, você fala, você pode avaliar assim, que uma criança de 8 anos de idade toma posse de um reinado e com 12 começa a mudar alguns posicionamentos, começa a provocar pessoas que têm às vezes o dobro, o triplo da idade. E não tem medo, né? Da pessoa falar assim, mas quem é você? Com 8 anos de idade para me ensinar, eu com 30? Tu vai me ensinar o quê? Mas só com a atitude que ele tomava, com a autoridade que tinha, as pessoas começavam a respeitar. Porque viam a determinação e ele estava seguindo os passos de Davi. Fazendo o quê? Aquilo que agrada a Deus. Quando nós fazemos as coisas que agradam a Deus, e as coisas vão dando certo, e tudo vai acontecendo, e a situação vai se transformando, as pessoas começam a olhar para nós de forma diferente. Por isso é que não pode ser aquele cristão que uma hora está muito bem, eu sou muito cristão, eu sou muito firme, eu sou muito Jesus. Daqui a pouco começa a resmungar, começa a murmurar, começa a reclamar, acha que não vai dar certo, acha que não vai conseguir, aí eu não vou nem tentar. Será que o fulano vai ser liberto? Será que vai ficar curado? Meu Deus, ontem estava tão bom, mas hoje o dia não foi legal. E Deus fala, mas eu continuo sendo legal. Eu era o mesmo de ontem e sou o mesmo legal de hoje. Ontem você acreditava em mim. Hoje tu tem que fazer o quê? Continuar acreditando em mim. Que eu posso mudar a história. Eu permito situações, dou sinais. As pessoas pregam, né, e falam, porque vai vir um momento de muita dificuldade, né? O período das dores. E ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque depois disso, esses sinais não são para a gente ficar chorando e aguardando o fim, não. Os sinais são para a gente nos prepararmos, aprender, buscar intimidade
para quando chegar o momento, nós termos a palavra, nós termos a estratégia para falar dessa palavra para as pessoas. Qual vai ser esse momento, pastor? Quando estiver tudo tranquilo? Não, quando todo mundo estiver sendo perseguido e sofrendo. Amém. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Perseguições e sofrimentos. Prepara para mim aí Lucas capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 15. O momento, porque eu dou até um exemplo, porque o momento de sofrimento é um momento que pode ter alguém do meu lado ou do seu lado na prisão, ou para ser preso, e no desespero ele vai querer ouvir o teu Jesus, ele vai querer ouvir você falar da palavra dele, e vai aceitar Jesus no sofrimento e na perseguição. Mas será que ele vai ser preso? Será que ele vai ser morto? E se não for, se converteu, aceitou Jesus no desespero, no sofrimento, na perseguição. Hoje tem perseguição, tem sofrimento, e muita gente aceita, e muita gente aproveita a oportunidade para pregar o evangelho dentro da dor e do sofrimento. Às vezes a pessoa está no hospital morrendo, eu vou visitar uma pessoa lá, quase que o crente vai para fazer uma extremunção. Ele vai visitar a pessoa no hospital, já quase com certeza que a pessoa vai morrer. Eu nunca vou visitar ninguém no hospital com certeza que a pessoa vai morrer. Eu sempre vou achar que Jesus vai curar. Aleluia, amém. Porque ele pode não curar fisicamente, mas cura espiritualmente para não perder. Porque eu conheço pessoas que ficaram curadas e abandonaram. Jesus perdeu. Se ele tivesse levado quando estava no hospital, não tinha perdido. Então, quando a gente ouve falar isso, porque os sinais estão chegando, está chegando o final dos tempos. Tá não. O cristão verdadeiro, ele vê os sinais. Sempre sinal de Deus foi para preparo, para ensinamento. Toda vez, lembra quando Deus falou, eu vou deixar um sinal para o povo? E apareceu lá o arco, crente. Arco de Deus aí, arco da aliança. Para mostrar para o povo, lembrar o povo, até hoje. Mas a gente lembra do arco íris. É a primeira coisa que a gente lembra. Mas o arco é o arco da aliança que Deus fez com o povo. Glória a Deus. Tudo resolvido? Agora eu vou deixar o sinal. É para toda vez que a gente olhar para aquilo, a gente lembrar, rapaz, tinha esquecido que Jesus me libertou, que Deus me libertou, que Deus me tirou do cativeiro, agora eu estou lembrando que Ele deixou o sinal. Ele preparou a gente para entender o sinal. Ele vai preparar a gente nesse período de sofrimento, de dor, de perseguição, para quando a gente chegar lá, pensar que vai só sofrer, tu ainda vai ser usado como profeta de Deus no meio da perseguição, no meio do sofrimento. Glória a Deus. Olha isso. Isso é um privilégio, porque vai ter gente que vai estar ali só para sofrer e para morrer, porque não tem nada para oferecer. Você vai ter vida para oferecer. Mas eu posso morrer e a pessoa ficar viva. Tá bom, mas tu vai para a glória. E a pessoa foi transformada. Mas, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Bota ali o versículo 7 para mim. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer?
8. Ele respondeu. Ele quem? Jesus. Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não siga. Muitos virão e falarão em meu nome, sou eu. E dirão, o final dos tempos está chegando. Eu conheço um que determinou 3 vezes o final do mundo. Na terceira vez ele acertou, porque ele morreu. Então, para ele acabou. Partiu, foi embora. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá. E aí tem gente que vai dizer, não, são os sinais do fim. Quando acontecer essas coisas, quando começar a acontecer, há quanto tempo está acontecendo guerra? País invadindo o país, perseguição. E alguém já morreu aqui ou está vivo? Eu estou vivo. Acabou a história? Não. E vai continuar. Por quê? É para se preparar, não é para ficar com medo, não é para ficar ansioso com o fim, não é para se apavorar, se desesperar. Por quê? Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, olha só, nada disso está acontecendo. Fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e dos governadores. Tudo por causa do meu nome. Vai. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Glória a Deus. Não é para chorar. Não é para entrar em desespero. Eu estou preso, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou não sei o quê. Não é para isso. É para dar testemunho do nome de Jesus. Para mostrar para ele. Por isso que quando eu vejo crente chorando, às vezes, por algumas coisas, confia no Deus que você serve. Então, para, sabe por quê? Porque tem um monte de gente olhando para você em volta. Aí depois que você parar de chorar, a pessoa vai dizer que está com problema ali, você vai lá e fala, sabia que Jesus pode curar isso? Mas cada pessoa fala para você, mas ele não te curou ainda. Primeiro ele te cura, depois ele te cura. Mas, convençam-se de uma, eu vou ler depois o meu ali, que o meu está mais, convençam-se de uma vez, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Tomem hoje a decisão de acreditar que vocês não vão precisar se preocupar com palavras, com estratégias, com coisas para você se defender. Estou prometendo isso, Deus está prometendo para nós, para mim e para você. Por que Ele está prometendo isso? Olha lá. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, para que nenhum de seus adversários seja capaz de resistir ou contradizer. O meu versículo 14 aqui, ele fala assim, ó, quer ver? É mais incisivo. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Resolvam já. Não é para amanhã, para depois da manhã. Não, é agora. Não. Agora. Então não se preocupem com o futuro. Decidam agora de que o Deus que a gente serve, Ele vai nos dar palavras e estratégia para que quando chegar o momento de nós usarmos a palavra, as pessoas não vão
conseguir resistir. Não vão conseguir negar. Não vão conseguir desacreditar do que você está falando. É a certeza absoluta da autoridade através da palavra de Deus. Quando você lançar a palavra, a pessoa vai receber através da autoridade que você está enviando essa palavra. É tempo de preparo. Por que Deus vai dizer? Porque quando chegar, se não nos prepararmos, agora que está tranquilo, quando chegar no momento da perseguição, do sofrimento, da dor, como é que a gente vai se preparar? Já viu alguém se preparar no hospital? Não. Não tem como. Sentindo dor, passando por uma situação complicada. Tem que se preparar no momento que ainda está tranquilo, para você poder criar intimidade, buscar visão, entendimento. Isso não é só para esse momento não, tá? A Bíblia afirma para a gente que tem que ser agora, tem que ser já, que a gente resolva hoje, que é para antecipar as coisas, para começar você a crescer espiritualmente, para lidar com todas as situações. Às vezes é um desemprego. Eu já vi pessoas que ficam desempregadas e se arrebentam, se destroem, porque não conseguem lidar com essa situação. Mas por quê? Porque ele não acredita, não gosto nem do cara não gosto dele não, do louvor dele não, nem dele eu gosto atualmente, mas não acredita naquilo que diz assim: uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, né? Que eu preciso aprender mais de Deus, porque não acredita, acha que uma porta fechou e acabou, não vai abrir mais nenhuma. Meu Deus, o cristão verdadeiro, ele acredita o seguinte: se fechou uma porta aqui, Deus vai abrir outra melhor do que essa ali na frente. Aleluia! É isso que nós temos que nos preparar. Por isso que diz aqui: se prepare no momento do sofrimento, da perseguição, da dor. Imagina se você tem um preparo fantástico quando você está no meio da turbulência. Você se preparou, aí quando você sai dela para a bonança, vai ter alguma coisa que vai te balançar? Vai ter algum probleminha que vai tirar você do teu centro de gravidade? Não. Por quê? Porque você aprendeu a confiar dentro da dificuldade, dentro do problema. Você sai dali com a tua armadura prontinha, pronto para usar. Agora, se você se preparar dentro da bonança, da tranquilidade, quando vier a dificuldade, então, enquanto o momento está propício, o que nós temos que fazer? Nos prepararmos. Como é nos preparar? Buscar intimidade, buscar conhecimento, buscar visão, discernimento espiritual. Para quê? Para que a gente aprenda a lidar com as situações. Porque senão, é uma brincadeira que fazem aí. A hora que chegar alguém que perguntar assim: quem é crente aqui vai morrer, quem não é vai ficar livre. Perguntar, a metade da igreja vai embora. Vai ficar 2 para morrer. O resto vai embora. Tem igreja aí que se o cara entrar e falar assim: quem é crente vai morrer, quem não for crente vai ficar vivo, vai ficar com a gente aqui que nós vamos fazer uma festa aqui. Mais da metade da igreja vai embora. Sai. Por quê? Porque não confia. O cristão que confia e sabe que tem um lugar preparado para ele muito melhor do que isso aqui, ele está tranquilo. Está tranquilo, porque sabe para onde vai. Não estou dizendo que ninguém vai agora não, porque também não quero ir não, agora não. Deixa eu trabalhar mais um pouco. Mas há tranquilidade. Então, enquanto a gente tem condição de se preparar, porque às vezes é um probleminha bobo, sabia? Eu vejo às vezes umas coisas, vou ser meio grosseiro, né? Infantilidade cristã. É uma infantilidade. Que é um negócio tão assim. Deus já fez algo na minha vida grandioso, maravilhoso. Me libertou,
ou me transformou, ou me curou, ou sei lá. Aí vem um probleminha do dia a dia, aí eu fico chateado, eu fico empurrado. Mexe com a minha estrutura. Mas como? Você lembra do que Deus fez? Quem lembra de alguma coisa aqui que Deus fez grande na tua vida, grandioso? Todo mundo lembra. Glória a Deus. Isso aí que você lembrou agora, você tem que acachapar isso na cabeça do probleminha que surge na tua vida todo dia, assim, ó. Cachapa na cabeça dele. Que é para você conseguir superar. Por isso que a Bíblia fala, traga à tua lembrança aquilo que te dá esperança. Esperança de vencer, de superar. Aleluia. Esperança de crescimento. Eu posso, eu vou conseguir. Não se deixe enganar por falácia do inimigo que diz que não vai dar certo, que não vai conseguir, que aí, tá vendo? Já está dando errado. Está dando errado nada, maluco. Está dando errado nada. Está assim porque Deus permitiu que está assim, mas vai voltar, vai mudar, vai melhorar, vai ficar bom. Então a gente tem que ter essa convicção. Não dá para viver, caminhar com Jesus igual o menino rico. Ah, eu quero ir contigo, Senhor. Deixa eu ir contigo. Quero caminhar com. Não tenho onde dormir, não, hein? Vai dormir no chão junto comigo, em cima do papelão? Ah, eu vou. Ah, então tá bom. Então vai embora. Volta. O que eu tenho que fazer? A palavra já. Não, tem a palavra. Não, eu conheço todos os mandamentos. Desde pequeno eu sei disso. Ah, então tá bom. Então tu já sabe. Então só falta uma coisinha só para tu fazer, que é besteira. Vai lá, vende tudo que tu tem e vem embora comigo. Dá o dinheiro para os pobres e vem. Aí é demais. É demais também. Hoje Deus não pede isso da gente. O que Ele pede da gente, sabe o que é? Confiança. Entrega. Glória a Deus. Confia nele. Entrega a tua vida a Ele. E o mais, Ele fará. Isso é que a gente, esse entendimento, é que às vezes as pessoas ficam pregando só prosperidade, crescimento. Ah, você vai dizer que, você vai dizer que. Tá bom, mas eu sei que eu vou conseguir, mas como é que eu tenho que fazer para conseguir? Ah, não sei. Ah, tu tem que saber como é que tu tem que fazer para chegar lá. Mas não só fala do lá. Mas o para chegar, não fala, porque o para chegar é meio complicado. Tem que abrir mão de algumas coisas, tem que entender outras, tem que ver as coisas e buscar entendimento para não entender do jeito que está vendo. Abrir mão de coisas, sentimento, ah, mas eu sou assim mesmo, não tem que ser assim, você tem que ser do jeito que Deus quer. Então é difícil chegar lá. Aí o pessoal já joga todo mundo lá, não, tu vai lá, tu vai conseguir, tu vai... É pregação ou é palestra motivacional? Tem que mostrar o caminho. Diz ali, ó, sofrimentos e perseguições. A gente às vezes é perseguido até dentro da igreja mesmo, entre os irmãos. E você tem que saber lidar com isso. Saber lidar. Porque se você não aprender a lidar, você vai sofrer e vai ser perseguido. Porque na verdade, a pessoa que é perseguido, o outro um é perseguido, né? Mas o outro que está perseguindo aquele também é perseguido por aquela vontade, por aquela visão, é perseguido por aquilo, é prisioneiro e precisa se libertar. Eu tenho que olhar para as pessoas e entender que todos nós temos a mesma oportunidade. Eu digo até que uns têm mais oportunidade com Jesus. Parece que Jesus gosta mais de uns do que de outros, né? Na brincadeira, que às vezes a pessoa está tão derrubada, tão destruída, e Jesus vai lá e pá, dá um jeito na situação, ajeita tudo, arruma, fica bonitinho, e às vezes a gente passa mais um tempo tentando se ajustar, perder alguma coisa, largar outra, demora mais um pouco, mas não é o tempo mesmo de Deus que é assim. Ele trabalha com um tempo diferente com cada um, porque Ele sabe como funciona o nosso interior, o nosso entendimento. Então, quando eu falei do garoto de 8 anos, de Josias, eu dei um exemplo, que uma criança que pode nascer dentro de um lar cristão e outra que nasce num lar mundano. Mas ele com 16 anos, com 12 anos, ele começou a destruir tudo aquilo que não agradava a Deus. Será que a gente faz isso na nossa casa?
Será que a gente tem essa postura? Tudo aquilo que não agrada a Deus, aquela garrafinha de vinho que fica escondido lá no canto, aquela garrafinha, né? Será que a gente tem coragem de fazer isso? Às vezes não tem. É bom ouvir isso? Eu fui numa casa uma vez, abriu a geladeira lá, quando eu olhei, estava cheio de Heineken dentro da geladeira. Ah, mas meu marido não vai para Jesus. Mas não vai, não tem como ir. Não tem como ir. Porque ele vai ouvir o pastor falar que tem que largar as coisas que não prestam, que Jesus não quer. Não quer que beba, não é proibido. Em lugar nenhum da Bíblia é proibido beber. Em lugar nenhum. Por isso que eu falo que pode tudo. Aqui pode, não sei das outras igrejas. Pode beber, pode fumar, pode fazer tudo aqui. Na Seara pode. Só não pode entrar no céu assim. Então, o que eu tenho que fazer é mudar meu comportamento. Mas, se você olhar para um texto desse, tem gente que não gosta de ouvir esse texto. Mas então vamos arrancar ele da Bíblia. Vamos tirar da Bíblia. Porque está escrito. Ele tinha 8 anos de idade quando assumiu. Com 12 anos, ele começou a destruir tudo que era de Baal, de Aserá. Destruiu tudo, começou a destruir, quebrar tudo. Com 12 anos, de onde tirou essa coragem? Com 16, ele já estava mudando a história de Judá, de Jerusalém toda, com 16 anos de idade. Porque ele seguiu o quê? Lá atrás, Davi. Seguiu o exemplo. E alguém vai seguir o seu exemplo. E o meu? Então, qual o exemplo que essa pessoa vai seguir? Ah, mas não dá para fazer tudo, né? Não dá? Como é que um garoto com 8 anos, que assumiu e com 12 começou a fazer tudo? Quer dizer, eu estou dizendo para mim mesmo que eu tenho menos coragem e menos atitude do que um garoto de 12 anos de idade. Um garoto de 12 anos de idade, intensamente ligado com Deus, que queria fazer as coisas que agradavam a Deus e tirar tudo aquilo que não agrada. E é exatamente o que esse texto me ensina, que eu preciso tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Vai tirar de uma vez? Não, mas tem que estar determinado a tirar, porque às vezes tem coisas que a gente deixa no cantinho e joga lá um tapetinho por cima, porque não está incomodando a ninguém. Não está incomodando a ninguém, mas está ocupando espaço que o Espírito quer ocupar. Então, quando fala aqui no texto, vou voltar para o texto original, eu só queria mostrar o que foi falado aqui, porque o momento das dores, do sofrimento, da perseguição. Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Porque na época aqui de Josias, que era um garoto que estava com 12 anos de idade, hoje a gente olha e diz, é tranquilo, né? Hoje, os adolescentes nas igrejas, tem adolescente firme na igreja aí, pastor, que isso? Também o senhor está exagerando. Tem adolescente firme na igreja aí. Mas por quê? Porque tem um monte de cristão. Tem um monte. Às vezes em casa, na igreja, tem um montão. Mas na época dele aqui, sabe o que acontecia? O povo estava todo corrompido, todo contaminado, tudo perdido. Aí, os adolescentes daquela época já não era grande coisa. E ainda mais os mais velhos, estava pior ainda. Aí um garoto, qual é a referência que ele tinha para tomar esse tipo de decisão? Só um momento. O que Davi fez lá atrás? Glória a Deus. Davi seguia quem? Deus. Então, vou fazer a mesma coisa que ele. Vou tomar a decisão e vou seguir o que Deus mandar. É o que a gente precisa fazer. Tomar decisão e seguir aquilo que Deus determinar. Independente do que as pessoas acham. Porque senão, a gente vai tomar a decisão seletiva. A que agrada a gente toma, a que desagrada não toma. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou caminhar? Eu não fumo, sei que Deus não gosta que fume, sei que não agrada a Deus, mas aí vai chegar alguém na minha casa e vai fumar na minha casa.
vai botar lá eu vou ter um cinzeiro lá, na minha casa não tem um cinzeiro. Quando eu parei de fumar, eu joguei tudo fora. O cara chegar na minha casa lá, posso fumar aqui? Não, lá fora. Ué, mas por quê? Porque não tem nem cinzeiro aqui em casa. Ah, vai desagradar, que isso, pastor? Mas eu tenho um amigo meu que fuma pra caramba, mas ele é maneiro, ele é meu amigo. É contigo mesmo. Eu não estou dizendo para você proibir o seu amigo. Eu estou dizendo para você o que não agrada a Deus. Porque, por exemplo, se eu parei de fumar, aí eu vou querer que uma pessoa fique do meu lado fumando. Então, quando eu vejo no texto aqui, com 16, 4 anos mais tarde, ele estava com 8, 4 anos mais tarde, começou a quê? Olha a palavra, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Purificar. É fazer o quê? Purificar. Transformar em quê? Transformar em algo puro. Começou a purificar. Começou com 12 anos a purificar. Então, o que nós temos que fazer? Purificar a casa, purificar o trabalho. Às vezes a pessoa tem uma empresa, como o menino tinha lá, 60 funcionários, mais da metade era tudo do balacobaco. Vamos orar a Deus, para Deus começar a limpar, trocar. Hoje, mais da metade é crente. Ainda tem uns que não são? Tem, mas para aprender com os outros que são. Aí eu falo para ela, ó um testemunho, ó um exemplo para os outros. Porque agora é meio a meio. Então, o cristão que diz que é cristão tem que ensinar para o outro que não é. Para ele poder querer vir para Jesus. Para você ter 60 cristãos, crentes lá dentro, pelo menos. Pode não ter 60 cristãos, mas ter 60 crentes. Agora, tem que começar cedo. Imagina se Josias tivesse esperado, quando eu tiver uns 30 anos mais ou menos, eu começo a mudar esse negócio, porque agora é muito cedo, eu não tenho entendimento para isso. O entendimento, viu o que ele falou? Quando Deus falou ali? É hoje. Comece hoje a entender que eu vou dar a palavra e a estratégia para que vocês façam as coisas e aqueles que são seus inimigos ou as coisas que estão atrapalhando, ou que não estão, nem rejeitem a sua decisão, por causa da estratégia e a palavra que Deus vai dar. Então a gente tem que buscar esse entendimento, para que quanto mais cedo nós formos transformados, mais oportunidades nós vamos ter de transformar a vida das pessoas. Amém? Amém. Não fique protelando. Às vezes a gente fica, né? Vamos deixar para depois a gente toma essa decisão, vamos esperar mais um pouco. Fica protelando algo que às vezes Deus quer que... Viu o que falou? Vai acontecer guerra, vai acontecer terremoto, vai ter peste, vai ter pandemia. Meu filho, a pandemia é o fim. Covid-19 matou gente à beça. Meu Deus do céu, Covid-19 matou gente à beça. Virou um pânico, só uma doideira só que criaram na cabeça das pessoas. Eu falava com as pessoas assim, você sabe quantas pessoas a gripe mata por ano? Só a gripe, por ano. 500 mil pessoas por ano. Mas a Covid matou gente assim absurdamente, matou mais de 5 milhões de pessoas, 7 milhões, sei lá quantos milhões de pessoas. A gripe mata 500 por ano. Então, quer dizer, e vai continuar matando para frente. Mas é o final? Não é o final. Porque aí, no meio dessa pandemia, foi a oportunidade que a gente teve, como foi aqui, que a igreja cresceu dentro da pandemia, porque nós não fechamos um culto. Ficamos todos os cultos abertos. E chegou gente nova no meio da pandemia.
Porque nós não ficamos com medo, não nos recolhemos. Nós fizemos o quê? Nos preparamos antes, quando chegou o momento de pregar a palavra, de mostrar e dar suporte para as pessoas, e mostrar para as pessoas que não era para entrar em desespero, nós fizemos, nós tomamos atitude, tomamos a decisão. Ninguém ficou escondido. Não obriguei ninguém a botar máscara. Quem quisesse botava, quem não quisesse não botava. Eu não usei, muito pouco. Só que quando era proibido. Porque a pessoa já está de máscara lá, não precisa de máscara. Ué. Se ela está de máscara lá, está protegida. Eu não preciso botar. Mas lugar que era proibido. Mas o que é que a gente fez? Porta aberta. Por quê? As pessoas iam procurar a igreja e não tinha, estava fechada. Aí acabava que aparecia aqui. E aí palavra alimentava, fortalecia, renovava. Aleluia. Ninguém morreu, ninguém ficou internado no hospital, no CTI, ninguém. O que é isso? É coincidência. Pode ser coincidência. Porque teve igreja que fechou e um monte de gente morreu com a igreja fechada. E a gente ficou com ela aberta e para a honra e glória do Senhor não morreu ninguém. E nem ninguém foi CTI. Então, a gente tem que olhar para essas coisas e entender quando a palavra diz que Deus vai dar a palavra e vai dar estratégia para que as pessoas entendam. Então, é hoje, o versículo fala, é hoje é que você tem que se preparar, tá? Se preparar para quando vier a perseguição e a dificuldade, você ter entendimento para isso, para usar a estratégia que Deus vai te dar e abençoar a vida das pessoas, para que eles recebam. Pastor, mas às vezes a pessoa não tem essa mesma certeza, essa mesma fé que a gente tem, mas você vai usar a tua fé. Porque se ela não tem entendimento, ela não vai conseguir assimilar aquilo que está sendo falado. Você que tem, você tem que passar para a pessoa para que ela tenha essa certeza, desse entendimento e queira o mesmo Jesus que você tem. Então, quando fala aqui, o versículo 14 ao 13, que fala... Versículo 14 ou 13, que fala... Aqui. Aquele que eu falei, perdi até o texto aqui, que eu falei que hoje, o versículo 14 que eu falei, Lucas 21, 14, não é isso? 21, 14. Está aqui. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados. Preocupados quando? Antes da hora. Com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Às vezes a gente fica preocupado com o que vai falar para a pessoa chega para do teu lado, diz que está com uma enfermidade grave, e a gente fica preocupado, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou falar para ela? Qual a palavra que eu vou dar para ela? Mas por que a gente fica assim? Porque às vezes a gente não se preparou para esse momento. Nunca vai acontecer isso, uma pessoa parar do meu lado e falar assim, eu estou querendo me matar. Mas pode acontecer. E o que você tem que fazer? Tem que estar o quê? Preparado. Para pelo menos dar uma palavra de conforto, de fortalecimento, para que a pessoa saia dali em... Jesus existe. Botou aquela pessoa do meu lado para falar para mim dele, para dizer que ele me ama, para eu não tomar essa atitude, que ele vai dar solução ao meu problema. Isso é o preparo. Isso é resolver hoje, a não ficar em dúvida, e nem preocupado, e nem ansioso.
Porque Ele vai preparar a palavra e a estratégia, que é a sabedoria, para você usar essa palavra de acordo com a necessidade do momento que vai acontecer. E quando acontece, aí a gente está tranquilo, porque não entra em desespero. O crente desesperado é aquele que não tem conteúdo. A pessoa chegou perto de mim, falou um monte de coisa, estava desesperado. Eu estou até preocupado, que eu acho que ele vai fazer besteira. Mas tu falou o que para ele? Eu não falei nada, não sabia o que eu ia falar. Não sabia porque não se preparou, né? Um garoto com 8 anos de idade assumiu um reinado, com 12 anos começou a destruir tudo que não prestava. Imagina esse camarada com 20 anos de idade. Então, a gente tem que buscar o que é esse tipo de preparo, de ensinamento, para que a gente possa, no momento, na oportunidade, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição, a gente ter estrutura para suportar isso e vencer, porque senão isso derruba. A gente vai, ao invés de superar o problema e a dificuldade, nós vamos acabar aceitando aquilo como algo normal. É para fazer diferença, é para dar crescimento, é para a gente superar, para a gente poder crescer. E quanto mais eu cresço, mais eu supero, mais intimidade eu vou tendo com Jesus, para que no momento oportuno nós possamos usar esse conhecimento e essa intimidade para trazer vidas que estão perdidas para o reino do Senhor. Amém? Lembre do garoto de 8 anos de idade que tomou atitudes e decisões que muitos mais velhos do que ele não tiveram coragem de tomar. A gente fala muito de Davi, gosta de Davi, a gente tem ele como referência, mas a gente também tem que lembrar das atitudes que Davi teve, das decisões que ele tomou, que ele teve que tomar. E muitas delas não agradaram a todos. E às vezes a gente precisa tomar decisões que não agradam as pessoas. Jesus tomou muita decisão que não agradou, mas mudou a história da vida das pessoas. Você ouvir uma palavra de exortação, de dizer, porque parece que eu estou dizendo que você não pode ter problema, que você não tem que ficar chateado com o problema. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você vai ter problema. No mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Porque ele venceu. Se ele venceu, e nós estamos seguindo ele, aprendendo com ele, nós também vamos vencer. Então não tem dificuldade, não tem impedimento, não tem empecilho que vai nos parar. Como o jargão que o pessoal gosta de dizer, né? Ninguém para um adorador. Mas se for adorador de verdade mesmo, é difícil parar. Porque o foco dele está em Jesus. Então ele não quer nem saber como eu vou fazer, mas eu sei que eu quero chegar lá. Então é isso que a gente tem que buscar. Não queira buscar saber como você vai dar jeito, se você vai conseguir, se você não vai não. Jesus, como é que eu tenho que fazer? Tu tem que fazer assim, tu tem que agir assim, é isso que então é por aí que eu vou. Amém? Busque essa intimidade e eu creio que Deus vai nos dar vitória em todas as situações. O problema do dia vai vir. Todo dia vai bater um problema na nossa porta. Todo dia. Só que você tem que ter estratégia. Você tem que olhar para a visão espiritual. Eu passei por uma situação semana passada, porque eu bobeei. Porque Deus já vinha me cobrando há algum tempo de eu fazer alguma coisa. E eu não fiz. E aí, aconteceu o inevitável. Aí eu fui fazer aquilo que Deus estava mandando eu fazer. E a situação, se acalmou. Porque Deus deu um entendimento, abriu a mente, deu entendimento e a gente acalmou. Podia ter feito antes?
Podia, né? Evitar o problema, não evitava? Aí Deus vai e deixa acontecer, que é para a gente acordar. Às vezes é o que acontece contigo também. Deus deixa acontecer os problemas, porque às vezes Ele já falou alguma coisa contigo para você fazer e você não fez. E aí Ele vai deixar acontecer o problema para ver se você lembra. E faz. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus é Deus de poder. Poder e glória. Os problemas eles vão estar aí. O problema para o crente é meio de crescimento, de superação. Então não ache que o problema veio para te derrubar, para te destruir, não. Ele veio para fazer você crescer, para fazer você vencer. Então use a estratégia que Deus vai te dar. E a palavra que Ele vai te dar. E você vai sair vencedor. Vamos orar pelos pedidos de oração aqui, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pai amado Santo, queremos, Senhor, em primeiro lugar, agradecer pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, esse pedido de oração. Não sabemos a necessidade dessas pessoas. Cremos que eles escreveram aqui, Deus, com certeza no coração, de que o Senhor é o único que pode dar solução a cada um desses pedidos. Por isso, nós deixamos o Teu altar, entregamos nas Tuas mãos e já Te agradecendo por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque cremos, Deus, que o Senhor é um Deus de soluções. E creio que o Senhor já está enviando resposta para cada uma dessas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra, por cada um dos meus irmãos que está aqui comigo. Leva-nos em paz para onde nós formos. Temos uma semana tranquila, uma semana de paz. Que o Teu Espírito esteja conosco, nos orientando, não nos deixando ser enganados, Senhor, porque precisamos caminhar contigo em espírito e em verdade. Queremos ser adoradores, Senhor. Nos ajuda, nos livra de todo mal, de todo perigo. Esteja conosco, Pai, onde nós estivermos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus. Boa noite. Senhor, minha vida oferecer. A te entregar como